Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês o melhor canal de pedagogia que há nesse YouTube, o Retalhos Pedagógicos. Então, eu estou fazendo uma série de comentários, de resenhas de livros que eu já tinha lido e que são livros mais de política. Então eu resolvi trazer o livro, que é esse aqui, o Da Monarquia, feita pela editora Martin Claret, é uma editora de livro de bolso. Em dois livros, o Da Monarquia e o Vida Nova, do Dante Alighieri. Então, o Dante Alighieri, como todo mundo sabe, é o poeta que escreveu a Divina Comédia. Divina Comédia, que é o poema mais bonito que você vai ver na literatura ocidental e, quem sabe, do mundo inteiro. Como eu não tenho tanto conhecimento da literatura mundial, assim, dos asiáticos principalmente, então eu não posso dizer completo, né? Mas com certeza a literatura ocidental é o melhor livro, o melhor poema já escrito, sem sombra de dúvida. Bom, mas eu quero falar apenas do livro da monarquia, que é um tratado lógico sobre como defender uma teoria, né? Então, esse é o comentário. Vai ser um retalho pedagógico que a gente vai falar sobre política, mas eu quero trazer um enfoque mais na lógica que o autor escreve para defender a teoria dele, que seria a monarquia, né? Monarquia como ele entende. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que para refutar um argumento lógico, você pode refutar em 3 pontos. Ou na premissa, ou na lógica que ele usa, ou na conclusão que ele vai ter. Então você tem uma lógica simples, que é o silogismo, que é o que ele vai trabalhar basicamente. Então, o que é um silogismo? São 2 premissas, e dessas 2 premissas, 2 termos estão relacionados, e a conclusão vai ser que os termos que estão relacionados vai ter uma conclusão lógica daquilo. Então, para exemplificar bem simples, antes da gente começar, uma regra que a gente pode usar é aquele silogismo de Sócrates. Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Então, é um silogismo bem simples que, assim, todo mundo vai entender. Se Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates, que é um homem, ele também é mortal. Então, essa é a lógica. Agora, eu poderia dizer o seguinte: Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é imortal. Então eu estou cometendo uma falha lógica, né? Porque o correto seria Sócrates é mortal. Ou eu poderia dizer Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é um cachorro. Opa. Então aí tem uma falha de conclusão. Ou poderia dizer Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é qualquer outra coisa. Então, enfim, a gente tem maneiras lógicas de refutar outros argumentos lógicos, certo? Então é basicamente isso que eu quero trazer, mas eu quero fazer a resenha do livro, que é um livro muito, muito bom e, assim, politicamente é um livro excelente, é um que a gente deveria ter lido na infância, enfim, sobre qualquer tema. Acho que todo político deveria ler um livro desse antes de se eleger. Sem sombra de dúvidas, são argumentos lógicos muito bons. Então o livro ele é dividido em 3 partes. O tratado inteiro é dividido em 3 partes. Ele fala de livros, né? O primeiro livro vai ser sobre o porquê da monarquia. O segundo vai ser o porquê da monarquia ser italiana, que no caso dele é a romana. E o porquê da não influência da igreja na monarquia. Então é os 3 partes que está lá no blog, que você também pode acessar, que é o retalhospedagógicos.wix.com/retalhos pedagógicos. Esse é o canal. Tá aí na descrição, vocês podem dar uma olhada, também está no Instagram, então confere lá. Enfim, então o livro, a primeira parte, ele vai tentar defender a monarquia. Agora, por que ele vai defender a monarquia? É bom que a gente tenha o conhecimento disso. Ele vai defender a monarquia porque ele estava no meio de uma guerra onde tinha uma república que estava nascendo, que é a República de Veneza, e também tinha um outro império. E o porquê que ele vai defender a monarquia italiana? Porque tem um outro império, uma outra monarquia, que é a do o romano germânico, né, que seria mais ao norte, onde hoje é a Alemanha. E esse império estava querendo reivindicar o território onde ele estava. Então, por isso que ele vai fazer esse tratado. E o terceiro motivo dele fazer com que a igreja não influencie é porque ele também, apesar de defender tudo isso, ele queria uma monarquia mais enxuta, que não dependesse tanto da igreja católica. Apesar dele ser muito católico, até porque não existiria,
não existia outras igrejas, né? Ou era católico ou era herege, nesse sentido. Então, ele vai defender, ele vai ter o poder da igreja, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas não é tanto poder assim, né? Então vamos lá, o porquê da monarquia. Primeiro, ele vai usar o argumento, a premissa de que Deus faz tudo perfeito. E Deus instituiu que o reino dele é um reino, ou seja, Cristo é um rei, ou seja, Salomão tinha um reinado, Israel era um reino, né? Eram várias províncias onde tinha os reis, enfim, então toda a construção da civilização humana, ele é parcialmente dado por uma única cabeça, ou seja, Cristo é o cabeça da igreja. Geralmente há um homem que é responsável pelas coisas da casa, que no caso pode ser um homem, um patriarca ou uma matriarca. Enfim, sempre há uma única pessoa que está lá em cima, que não depende dos outros, que geralmente comanda. Que isso, no caso, é o monarca, né? Diferentemente da república, onde você tem geralmente votos para uma pessoa, essa pessoa está sempre constante em mudança, né? Ou seja, um presidente se elege 4 anos, outro se elege mais 4, outro se reelege, aí fica 8 anos no poder, enfim. Mas aquele partido, aquela pessoa, ela vai necessariamente sair daquilo. Esse é o jogo da democracia, né? Ou seja, a troca constante de poder. Mas isso, no caso, no sentido para que as pessoas não se tornem tirânicas, né? Mas isso não impede a tirania, de certa forma. Então, a monarquia ela é muito melhor, porque a família monárquica, nesse sentido, ela vai representar a família como a base, a célula da sociedade, né? Ela está ali para reger os seus súditos nesse sentido, né? Então, para isso que defende-se a monarquia em prol da república, que era um outro regime que estava nascendo na época, né? Que ele lutou literalmente contra ela também. Agora, o porquê da monarquia italiana e não a germânica, por exemplo? Porque no caso, ele vai defender a própria Bíblia, Jesus se fez homem no Império Romano, né? Ou seja, no romano, o Império Romano como um todo, né? Não só onde está a Itália hoje em dia, mas também na parte onde também foi seguinte, foi o Império Bizantino, né? Que ainda na época ainda existia, enfim. Então ele vai defender que Jesus se fez homem, se fez batizado, se fez julgado nesse império. E se ele fez assim, é porque ele via que aquilo era algo bom, né? Porque tudo que Deus faz é perfeito, nesse sentido. Então, se ele quis nascer naquela época, naquele povo, sendo julgado e sendo morto por aquele juiz, por aquele província, daquela forma, é porque ele viu que aquilo era algo bom. Então é por isso que a monarquia do estilo romano, nesse sentido, é melhor do que a do Sacro Império Romano Germânico, do que a da Germânia, que era diferente, né? Então essas são as duas premissas e ele vai argumentar muito bem sobre cada uma delas. E, por fim, do porquê que a igreja não deveria influenciar diretamente o império, ou a monarquia, enfim. Porque, no caso, a igreja só vai ser fundada depois que Cristo nasce, né? Ou seja, Cristo vai fundar a igreja em Pedro, quando ele fala que Pedro vai ser o cabeça da igreja, né? Vai ser a rocha, porque Pedro não era nem Pedro, era Simão, né? Agora é Simão Pedro, Pedro a rocha, né? Que sustenta a igreja, nesse sentido. Então, o Papa, que é o sucessor de Pedro, ele vai ser só sucedido depois que já há o Império. Ou seja, o Império é criado antes. Então a igreja não tem tanto poder sobre o Império Italiano, né? Ou sobre a monarquia italiana, nesse sentido. Então é esse argumento lógico. Só que ele faz isso de uma maneira tão brilhante, que, de certa forma, quando eu li esse escrito, que já faz algum tempo, eu fiquei fascinado de como é que um autor usa a lógica para defender seus argumentos, que é muito difícil usar hoje em dia, né? Você pega qualquer TCC, qualquer escrito moderno, nesse sentido, eles pouco usam a lógica, eles usam mais os sentimentos, mais a tentativa de propaganda, mais a ideologia, mais tudo menos a lógica, né? Eles não têm tanto tratado lógico sobre um determinado assunto. Se você lê, por exemplo, um Karl Popper, ou esses tratados mais científicos, aí você vai encontrar algo mais, né? Mas na política, como é o caso, não tem tantos escritos assim. É mais propaganda nesse sentido, né? Desde que entenderam que a mentalidade do povão é dado de uma certa forma, eles entenderam como é que você faz para influenciar o povão,
Eles só usaram aquilo, né? Não usaram mais a lógica, não usaram mais o bom senso, né? Para defender um argumento. Então, enfim, a gente perde muito. Mas esse livrinho aqui é excelente, é muito bom. E assim, eu recomendo que todo mundo leia. Eu vou separar aqui só alguns trechos que, no caso, eu achei bem interessante, que a gente pode pegar aqui. Deixa eu só pegar ele. Pronto. O porquê, por exemplo, que a gente tem que ter um império. Se o homem, ele vai argumentar o seguinte, esse argumento eu achei assim, excelente e perfeito. Se o homem, ele tem a inteligência e ele é dado para ser inteligente, ele precisa de meios para que ele consiga isso, né? Ou seja, eu sou um indivíduo e Deus me fez inteligente, então a minha função é ser inteligente, poder compreender Deus, poder compreender as coisas, compreender a natureza, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar dar muito tempo para que eu consiga essas coisas. Só que eu não consigo fazer isso enquanto eu estou em guerra. Então eu preciso da paz para fazer essas coisas. Então é por isso que Deus fala, a paz esteja convosco. Sempre quando Paulo comenta as coisas, ele fala, a paz esteja com vocês, enfim. Então sempre tem a paz. A paz, ela é uma forma de que a gente tem de garantir com que a gente foque no futuro, foque na inteligência. Se a gente está em guerra o tempo todo, a gente não tem tanto tempo para focar nessas coisas, né? Que realmente são importantes. Então, ele vai focar nessa ideia de que paz. E agora, para ter paz, a gente não pode ter ideias discordantes, né? Agora, se você tem um partido político que é da direita, por exemplo, hoje em dia, e um outro partido da esquerda, você sempre está em conflito. E se você sempre está em conflito, você nunca tem paz. E se você nunca tem paz, você não consegue exercer a sua capacidade de intelecto. Porque você sempre está voltado a outra coisa. Você sempre está voltado a ganhar a sua guerra, né? Então essa é uma nuance muito, muito bonita. Que quando eu li esse livro, eu assim, caramba, eu preciso ser dessa forma. E é por isso de que eu sou assim monarquista nesse sentido. Não porque a família era imperial, era melhor no Brasil do que a república, que também é nesse sentido. Mas porque a monarquia, ela faz com que a gente tenha uma certa segurança e possa pensar em outras coisas que não seja política, por exemplo. Porque há pessoas que estão lá só para isso, né? Que está ali só para reger. Porque hoje em dia quem é que rege o presidente, quem é que rege o Supremo, quem é que rege os deputados? Não tem ninguém. Eles são, cada um no seu poder, cada um quer ser maior do que o outro. Nesse sentido, não tem igualdade. Eles falam que tem igualdade de poderes, mas não tem igualdade. Um sobrepor no outro, né? E não tem ninguém que esteja acima deles para que eles tenham uma certa igualdade, né? Infelizmente. Então, o poder moderador, que no caso seria o poder do monarca, que está ali para reger, que está ali superior aos outros, mas que não tem influência direta no governo, esse é o ponto-chave que a gente poderia resgatar, né? Mas enfim, então o livro da monarquia é um livro excelente. Eu vou falar depois do Vida Nova. Vida Nova é um poema, é um escrito entre textos em prosa e em poemas. Assim, no caso, são poemas curtos, né? Calei só para mais de romance, nesse sentido, que ele fez para Beatriz. Beatriz é a mulher que leva ele ao céu, no caso, na Divina Comédia, né? Então, claro, eu vou comentar a Divina Comédia, vou comentar o Vida Nova também. Mas nesse primeiro aqui eu quero trazer esse tratado lógico, que é muito belo, muito bom, muito bonito, né? E que a gente perde muito se não tem esse tipo de conhecimento. Então, espero aí que vocês curtam o vídeo, curtam o canal, comentem, compartilhem, deixem aí seus comentários para sugestões, enfim. Então é isso, galera. Até mais, até a próxima e tchau!